E aí, minha gente, tudo certo? Tô aqui para gravar mais um vídeo rápido e direto, na lata, sem enrolação para você. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo. Quando você compartilha, você me ajuda para alcançar outras pessoas que possam receber esse material. Bom, vamos lá, bem rápido. Quero começar pela história de um amigo meu aqui que aconteceu há cerca, acredito eu, de uns 20 anos atrás. Ele foi estudar num seminário para se tornar padre e ele, lendo a Bíblia constantemente, uma pessoa que queria muito saber, ele ia sempre com as suas dúvidas até o padre principal, não sei se é isso que chama exatamente, da paróquia lá e tal. E o padre falava assim, olha, vai ler, você tem que ler. E ele ia. Quando ele voltava, falava, mas é que eu tenho... Não, olha, você precisa ler, vai ler. Ele nunca tirava de fato as dúvidas e não gostava de ser questionado. Acontece que quando ele, de tanto ouvir vai ler, ele ficou lá 2, 3 meses no quarto dele lendo. Abriu a Bíblia em Gênesis, foi até Apocalipse. Quando ele acabou, ele chegou então na pessoa responsável e falou assim, olha, eu não quero mais ficar aqui, preciso ir embora. Mas como assim, por quê? Porque eu lendo aqui, eu tô vendo que o que eu tô fazendo aqui tá errado. Por que eu tô contando essa história rápida e resumida? Porque o sistema religioso não gosta de ser questionado. E esse é o grande problema dessa geração, desse sistema religioso de hoje, de alguns anos pra cá, onde pastores se tornaram intocáveis, líderes intocáveis, papas intocáveis, e seja lá quem for a pessoa, sei lá qual é a sua religião ou a sua crença, mas quando você tem uma liderança que ela é inquestionável, isso é algo muito ruim. Então marquei aqui algumas coisas bem rápidas para falar com você. E primeira coisa que você tem que saber, se você vai questionar uma liderança, primeiramente tenha respeito, porque é uma pessoa que está ali, que estudou mais normalmente, né? Estudou mais que você, então tenha respeito no falar. Mas questione, porque elas não são inquestionáveis. Você precisa questionar quando você e não ser como a maioria das pessoas que estão dentro de um sistema religioso, elas são contra quase tudo o que acontece, mas estão lá por não terem coragem de questionar. Essa é a primeira coisa, então, estude antes de questionar, né? Por quê? Normalmente quando você tem uma liderança que ela já tem o dom da palavra, o dom de falar, ela chega na frente e ela convence as pessoas pelo próprio falar, pela forma, por ser espontâneo de falar. E acontece que tornam igrejas que não têm ovelhas, mas que têm gado. Gado, ele não questiona, gado ele simplesmente ele vai ouvir a voz do berrante lá e vai pra lá, depois ele ouve lá e vai pra lá, ouve lá e simplesmente fica seguindo sem nunca questionar. Mas você só é gado quando você não examina a escritura. Por isso que eu bato nessa tecla, você precisa examinar a escritura, saber o que está sendo pregado e parar de ser o crente domingueiro. Porque se você só vai pro culto no domingo, você nem... Tem gente que só vai no culto no domingo, não lê durante a semana, não escuta nada a respeito da palavra, ainda vai lá, não leva nem a Bíblia. Aí é muito complicado, de fato, você não ser enganado. Então abra sua mente, por favor. Entenda uma outra coisa. Todo sistema religioso, ele não gosta de ser confrontado. Ele não gosta de ser questionado. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão na linha de frente, elas são os auges, os papas, né? Deus na terra, Deus no céu e elas na terra. Então, ou seja, o pastor ou o líder, por causa da sua experiência, porque precisam ser bons, né? Precisam passar aquela aparência de pessoas perfeitas. Quando você as questiona, elas ficam loucas, porque quem é você para questionar elas? Você não pode questionar. E eu me envergonho porque eu muito fiz isso com pessoas já, né? Você simplesmente começa a passar o que você aprende. Então, hoje você precisa parar de ser gado e aprender a ser ovelha. Tô lendo aqui a minha cola aqui para não esquecer. Acabei de gravar um vídeo que ficou muito longo, então por isso que eu marquei aqui. Uma outra coisa que você precisa entender, além dessas coisas, é que não há de fato, eu já falei sobre isso, igrejas perfeitas na Terra. Não há, mas não fique em lugares que não podem ser questionados. Existe um papo muito legal que eu ouvi muitos anos. Ah, mas não podemos olhar para o homem, temos que olhar somente para Jesus. 50% eu até concordo isso, de fato. Por quê? Porque os homens são falhos. Líder, pastor, papa, seja o que for, padre, não interessa, são falhos também. Então, eu até concordo por esse lado. Mas os outros 50% que eu discordo hoje em dia é porque, se você olha para os apóstolos, principalmente para Paulo, o que ele falava? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, existe então uma responsabilidade naquele que está à frente do povo. Sim, não é perfeito, mas existe uma responsabilidade. Não dá para você passar anos tirando os olhos dessa pessoa e tapando o sol com a peneira e tapando os problemas dele, simplesmente falando para as pessoas, não, mas não olhe para ele, olhe somente para Jesus. Poxa, mas essa pessoa não representa Jesus aí em cima? Complicado, né? E como eu falei que ia ser breve aqui, quero já começar a concluir aqui então.
Estude para questionar. Leia da palavra para questionar as coisas que são pregadas. Tudo que você vê que não está em conformidade com a palavra de Deus, a única coisa inquestionável é a palavra, é a Bíblia, sabe? É a Bíblia. E até hoje nós vemos as traduções em português que elas são muito limitadas ainda, porque os termos em português, a tradução em português ela é muito limitada quanto às traduções originais, mas mesmo assim, fique com a palavra sempre. E se você está dentro de um sistema que você não pode questionar, ou que sempre que você é questionado, a sua liderança com suas palavras persuasivas e pela sua inteligência de falar com o povo, ela consegue persuadir você, meu amigo, sai desse lugar correndo e procure um lugar que ama você, mas não ama só carteira, entende? Hoje o sistema religioso ele é muito rentável. É engraçado porque a liderança, pastores e pessoas lá do alto clero, vamos dizer assim, elas precisam do dízimo para sua comida, do dízimo para suas viagens, do dízimo para sua gasolina, do dízimo para mandar seus filhos para uma escola melhor. Precisam de tudo, porque elas viveram, elas precisam do dízimo. Porém é interessante, né? Porque quando é para serem corrigidas, elas são intocáveis. Pensa bem aí, se você está num lugar desse, sei que não existem, vou repetir, igrejas perfeitas, mas procure um lugar que ame mais você do que a sua própria carteira. Deus abençoe e até mais. Se serviu para você, compartilha aí, manda para alguém para que as pessoas possam pensar fora da caixa. Eu acredito no evangelho, eu acredito em pastores, eu acredito em pessoas, porque ainda nesse meio, acredito até em padres, porque em todas as pessoas, em todos os meios, existem pessoas que querem de fato fazer o bem. Grande abraço, até mais. Voltei aqui porque eu queria recomendar 2 canais aqui, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, de amigos conhecidos meus. Um deles eu até conheci muito pouco, ainda não conversei pessoalmente, mas inclusive pelo que eu percebi, ele ou estuda ou é padre, não sei diretamente, mas gostei muito das mensagens dele. E para você ver, porque por mais que eu faça parte então hoje nem gosto desse rótulo evangélico, né, tenho pavor desse rótulo evangélico, mas eu tenho a mente aberta e consigo escutar normalmente uma pessoa, então, né, que talvez não professe essa... Eu sei que a fé, acredito que seja a mesma, mas essas nomenclaturas que foram criadas pra gente se separar, mas lembre, né, no céu não tem separação.